Nós temos, enquanto praticantes da medicina, a dificuldade muitas vezes, de acompanhar o que acontece depois do consultório, a dificuldade dos pacientes. E como político, hoje a gente tem essa oportunidade de receber os representantes das associações, que realmente representam os interesses e as dificuldades dessas pessoas no dia a dia. Na sexta-feira, tivemos a oportunidade de receber representantes da Associação Maranhense dos Pacientes Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais, a AMAD. Pude receber a doutora Alicia, a Sandra, Luciana, a Dênia e a Glória dentro do gabinete. E o que elas nos passaram foi uma extrema dificuldade hoje no sistema público de saúde de realizar esses exames. E por que que isso acontece? Acontece porque a procura do SUS ela é crescente, com o esgotamento da medicina de plano de saúde no contexto de crise econômica. A gente perdeu, muitos pacientes perderam, só em São Luís, por exemplo, 60 mil pessoas perderam seu plano de saúde aqui. Então todas essas pessoas terminaram indo para o SUS também, criando uma pressão adicional. Posteriormente, nós temos aqui a dificuldade para fazer um exame que é simples, é o exame de colonoscopia. No Maranhão, nós temos praticamente 640 mil pessoas com mais de 45 anos de idade, de entre 45 e 84 anos de idade. Esses dados são do censo do IBGE de 2010. E só realizamos aqui no estado 300 exames por mês. Nessa reunião, nós pudemos fazer um apanhado geral do atendimento desse exame de colonoscopia e da chamada enterorressonância, que é um exame que é importantíssimo para falar da doença de Crohn extra-cólon, do intestino grosso, que é uma das mais frequentes que existem. Então, o que é que se faz aqui no Maranhão? Só tem um lugar no SUS que faz enterorressonância. Um exame desse, para vocês terem noção, ele chega a demorar 6 meses a 1 ano para a pessoa fazê-lo, quando consegue. Um exame como a colonoscopia, que é um exame que custa aí, o custo total dele uns 350, 500 reais para a rede pública, que é um exame que a gente pode considerar como barato, ele demora 6 meses a 1 ano também. Então, para essas pacientes, por exemplo, que têm doença inflamatória intestinal, doença de Crohn e retocolite, que são duas doenças extremamente incapacitantes no estado, essas pessoas, elas aguardarem tanto, isso aí é uma tortura para elas. E outro problema importante é o acesso à medicação no tratamento dessas pessoas. Como é que acontece? Hoje tem um cadastro na FEME, tem 119 pacientes cadastrados com doença de Crohn e 461 com retocolite para receber a medicação. E eu estou falando aqui de uma medicação que, de modo geral, ela custa R$100, 70, R$100. Esses pacientes que fazem esse tratamento crônico, porque retocolite, doença de Crohn, são doenças que as pessoas têm para a vida toda, uma doença que leva a um período longo de tratamento, ela precisa dessa assistência, porque ninguém tem condição, aí na maioria das pessoas, de arcar com um custo de medicação aí mensal de R$1.000, R$1.500 por mês, e quando precisa da azatioprina, R$20.000. Então, o SUS tem que ofertar realmente essa medicação. Na FEME, hoje a gente está tendo dificuldade. Temos conversado com o Sandro, que é o representante hoje, está à frente da FEME, para que a gente possa melhorar essa gestão dos medicamentos. Mas um ponto importante que nós vamos fazer é justamente apresentar esta casa uma proposição que cria um cadastro para esses portadores de doenças inflamatórias intestinais. E para que serve esse cadastro? Serve primeiro para fazer o papel realmente de localizar onde está o paciente, saber quem são e o perfil dos mesmos. O segundo ponto importante é justamente facilitar a autorização dos exames. Qualquer paciente que esteja cadastrado nesta listagem, ele passa a ter uma prioridade para realizar os exames de colonoscopia e enterorressonância. Para quê? Para que sofra menos. A nossa vivência diária, às vezes, ela nos afasta do sofrimento alheio. E a gente precisa, o tempo todo, ser lembrado disso. Mas, enquanto isso,
façamos o nosso papel aqui enquanto políticos, que realmente é o quê? Criar as condições para que essas pessoas tenham melhores condições de atendimento. E esse cadastro cumpre essa missão.